A guerra que foi iniciada lá no Oriente Médio recentemente entre Israel e o Hamas vem se intensificando. E por conta disso, começa a se especular outros países que podem entrar nessa guerra. Por essa razão que eu tenho feito alguns vídeos criando uma série sobre as forças aéreas de países ali daquela região do Oriente Médio. Então, já falei sobre a Força Aérea de Israel, a Força Aérea do Irã, e nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre a Força Aérea da Síria. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Nessa história da guerra lá no Oriente Médio, os Estados Unidos também já começam a se envolver de alguma forma. Tanto é que um caso que ganhou bastante notoriedade recentemente foi o que o Pentágono, que é o departamento responsável pela defesa dos Estados Unidos, afirmou que realizou bombardeios na sexta-feira, dia 27 de outubro, por volta das 4h30 da manhã, em 2 alvos lá na Síria. Isso, segundo os Estados Unidos, foi uma resposta de ataques que as tropas americanas sofreram nos últimos dias. De acordo com o Pentágono, esses alvos atacados na Síria têm ligação com grupos apoiados pelo Irã e também do Exército dos Guardiões da Revolução Islâmica, que é considerado um grupo terrorista pelos americanos. O ataque foi feito por um caça F-16, em alvos que funcionavam como armazém de armas lá em Abu Kamal, que fica perto da fronteira com o Iraque. Os Estados Unidos têm mais de 3.000 militares lá na Síria e no Iraque. E o objetivo é tentar impedir o ressurgimento do Estado Islâmico. O Estado Islâmico foi criado lá em 2003, na Guerra do Iraque. Eu trouxe esses detalhes aqui para mostrar o que o negócio começa a crescer além daquele conflito inicial que está todo mundo falando, que é entre Israel e o Hamas, né, que é o epicentro da coisa toda. Mas existem muitas questões geopolíticas em volta, você vê que já tem a presença americana lá por conta do Estado Islâmico, enfim, é uma discussão longa e, como eu sempre falo nos vídeos sobre esse tipo de assunto, não vou entrar nesse caminho de questões geopolíticas. Aqui o objetivo é falar da Força Aérea, no caso agora da Síria. E para falar da Força Aérea Síria, é sempre bom começar com um pouco de história. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido e a França retiraram as suas tropas lá do Oriente Médio. Então, no ano seguinte, em 1946, a Síria declarou a sua independência. A partir de 1948, lá na Síria, surgiu a SAF, que é a Força Aérea Árabe Síria, mas também é conhecida como SAF, que é Força Aérea Síria. E as primeiras missões que os sírios atuaram com essa Força Aérea foi lá em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Depois, em 1973, no Yom Kippur. Depois teve a Guerra do Líbano, em 1982. A Guerra Civil Síria, em 2011, principalmente por conta do Estado Islâmico. Atualmente, a Força Aérea Síria opera com 20.000 militares e cerca de 460 aeronaves. Isso para defender um território de 185.000 quilômetros quadrados. Agora vamos para o que interessa, que é falar da frota dessa Força Aérea. É interessante já dizer, você vai perceber, que todos os aviões da Força Aérea Síria são da antiga União Soviética. Começando pelo Mikoyan Gurevich MiG-21. A Síria tem 51 unidades desse caça soviético. Esse é o avião supersônico militar mais produzido. Ele foi desenvolvido nos anos 50 para bater de frente com aviões americanos, como o F-104 e o Northrop F-5, e também com o francês Dassault Mirage 3. Inclusive, a Força Aérea Brasileira já teve o Mirage 3. Esse é um caça amplamente utilizado pelos sírios em combates tanto dentro quanto fora do país. O próximo avião, também o Mikoyan Gurevich, o MiG-23. Esse é um caça-bombardeiro, também produzido lá na antiga União Soviética. E os sírios têm 87 unidades dessa aeronave. É um avião extremamente poderoso, produzido pelos soviéticos nos anos 60 com o objetivo de bater de frente com um poderoso avião americano, o F-14 Tomcat, e também bater de frente com o General Dynamics F-111. Inclusive, o MiG-23 tem a mesma característica do F-14, de ter asas de geometria variável, ou seja, aquela asa que está em posições diferentes dependendo da performance do voo, e ela inclina toda para trás, criando uma asa em formato de delta para voos supersônicos. Esse avião foi tão bem sucedido que
que os soviéticos fabricaram mais de 5.000 unidades dele, sendo então o avião com asa de geometria variável mais produzido da história. Ainda na linha da Mikoyan Gurevich, vamos para o MiG-25. O Sirius tem 2 unidades dessa aeronave e ela é usada para reconhecimento. Inclusive, ele é um dos aviões mais rápidos do mundo. Na verdade, ele fica só atrás do SR-71 Blackbird, que eu tenho a maquete aqui. A velocidade do MiG-25 era de 3.000 km por hora. Esse avião não é usado só pela Síria, mas também por outros países do Oriente Médio. Ele ficou muito conhecido no conflito Irã e Iraque, e ele teve grandes vitórias em cima de aviões como o F-4 e o F-5, caças americanos. Agora eu vou falar de um dos aviões mais conhecidos do mundo militar. Também Mikoyan Gurevich, o MiG-29. A Síria tem 29 unidades desse caça multimissão. O objetivo dos soviéticos em produzir o MiG-29 era bater de frente com caças americanos, como o McDonnell Douglas F-15 Eagle e o General Dynamics F-16. Atualmente, o MiG-29 é o caça mais moderno da Força Aérea Síria. Esse avião foi introduzido no mercado nos anos 80, ainda quando existia a União Soviética. Já era um caça de superioridade daquela época, já um caça de 4ª geração. Saindo da linha da Mikoyan Gurevich, a gente entra na Sukhoi, mas você vê que ainda mantendo a tradição soviética ali dentro da Síria com os aviões. Esse é o Sukhoi Su-22. É o mesmo avião que o Su-17. A diferença é que o 22 é o avião para os soviéticos exportarem para outros países do mundo. O Su-17 ficava só em países soviéticos. Então é por isso que a Síria tem o Su-22. O projeto desse avião começou lá nos anos 60 e a Síria conta com 39 unidades dele. Esse é um caça-bombardeiro também com a característica de ser geometria variável nas asas, e esse foi o primeiro avião soviético com essa característica. Outro Sukhoi, agora o Su-24. O Sirius tem 18 unidades dessa aeronave. Também é um avião projetado lá na década de 60. Esse é um caça-bombardeiro supersônico, mais uma aeronave com a configuração de asas de geometria variável. Esse avião, diferente de outros militares que tem a configuração tandem, que vai um piloto na frente do outro, o Su-24 é lado a lado, uma configuração diferente para esse tipo de avião, parecida com a do americano F-111. Esse é um avião com uma grande capacidade de carga bélica, pode carregar mísseis e outros armamentos, e é justamente por isso que ele mostra a superioridade em vários conflitos aí, já tendo ganhado várias batalhas. Você viu então que os aviões de ataque da Síria basicamente são MiGs e Sukhois, Então tudo soviético, antigos dos anos 60, anos 50 e sem atualização, sem modernização. É exatamente por isso que a frota de aeronaves da Força Aérea Síria é considerada antiga e ultrapassada. Mas esses são só os aviões de combate. O Sirius também tem aviões de transporte. Eles têm uma unidade do Antonov AN-24 e 3 unidades do Antonov AN-26. O AN-26 é basicamente o AN-24, mas com uma melhoria de performance e algumas diferenças básicas. Eles também contam com 2 unidades do jato de transporte soviético Ilyushin IL-76. Já no caso de asas rotativas, o Sirius tem alguns helicópteros e praticamente todos soviéticos. Eles têm 3 unidades do helicóptero multimissão MiL-Mi-2. São 49 unidades do MiL-Mi-8 e Mi-17. Lembrando que o Mi-17 é uma atualização do Mi-8. Esses são helicópteros de grande porte, usados para transporte de carga, transporte de tropas. Eles também têm 10 unidades do MiL-Mi-14, que é um helicóptero anfíbio para atuar como antissubmarino, ou seja, ele é capaz de detectar e atacar possíveis ameaças marítimas. E além de ataque, esse helicóptero também pode ser usado para resgate, busca e salvamento no mar. O Sirius também tem 27 unidades do MiL-Mi-25, que nada mais é que a versão de exportação do Mi-24, e é uma aeronave que serve tanto para transporte quanto ataque ao solo. Então a gente pode dizer que são aeronaves multimissão. A Força Aérea Síria tem 2 unidades do Kamov Ka-28, que é a versão de exportação do Ka-27.
Quando eu falo versão de exportação, é aquilo que eu tinha falado dos aviões, né? Tem a versão que fica só nos países soviéticos e aí para exportar eles criam uma específica para isso. Esse helicóptero tem uma característica interessante, porque ele tem dois rotores, um sobre o outro, e eles são contrarrotativos. E isso tira a necessidade de um rotor de cauda para fazer o efeito anti-torque. E esse helicóptero, ele tem um porte significativo e ele é utilizado também para ataques anti-submarino. Lá tem duas unidades do Kamov Ka-226, que é uma versão menor do Ka-28 e com o objetivo de ser um utilitário leve. E agora uma das únicas aeronaves dentro da Síria que não são soviéticas, que é um helicóptero de origem francesa. São duas unidades do Aerospatiale Gazelle SA-342. Esse é um helicóptero multimissão, serve para transporte de equipamento, de tropas, de ataque, enfim, um pouco de tudo. Para o treinamento dos pilotos da Força Aérea Síria, eles contam com 61 unidades Albatros L-39. Esse é um jato de treinamento amplamente utilizado por muitas forças armadas no mundo. Aqui no Brasil, inclusive, tem L-39 na mão de civil, nos Estados Unidos também. É um avião aí muito conhecido. Esse avião foi desenvolvido nos anos 60, lá na antiga Tchecoslováquia. Para treinamento, além do jato, eles têm um avião monomotor, é um MFI-17 Mushak. Já ouviu falar desse avião? Pois é, se você nunca ouviu falar, eu não vou achar estranho, porque ele realmente não é muito conhecido. Ele foi fabricado por uma estatal paquistanesa, a PAC, que é a Pakistan Aeronautical Complex. Então, essa é a frota de aeronaves ali da Força Aérea Síria. Você vê que é uma frota já antiga, né? Não tem muita inovação ali, não tem muita modernização no que está atuando dentro dessa Força Aérea naquele país. E é justamente por isso que a Força Aérea Síria ocupa a 64ª posição nas Forças Armadas aí do mundo todo. Então é uma posição bem lá para baixo, mas claro que existem outros países com forças armadas, forças aéreas inferiores à da Síria. Mas é legal ver, né, qual que são essas aeronaves, as aeronaves soviéticas que estão atuando ali dentro daquele país. Então, apesar do número de 460 aeronaves para um país que não é muito grande parecer um número bom, tem a questão da obsolescência e isso torna essas aeronaves muito vulneráveis a qualquer ataque externo. Mas é isso, vou continuar então fazendo vídeos de outras forças armadas, outras forças aéreas ali daquela região. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir. Agora que acabou, eu te lembro para visitar a nossa loja do Aero por Trás da Aviação. Tem vários produtos legais, como as camisetas com estampas de aviação e outros produtos clássicos da aviação, como por exemplo o nosso chaveiro do Remove Before Flight. A gente tem aqui ó, o Remove Before Flight, Aero 10 anos, que é na comemoração dos 10 anos do Aero agora em 2023, e tem outros desenhos também. Então, ó, entra no link da descrição, o QR Code está aqui, aeroportrasaviação.com.br, vai lá e já entra nessa família do nosso Aero por Trás da Aviação. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.